Sabe aquela sensação de ficar esperando a motivação aparecer do nada? Pois é, a nossa análise de hoje é justamente sobre isso. A gente vai pegar umas ideias bem legais sobre como acender o nosso próprio fogo interior e transformar tudo em algo prático e claro. É bem comum, né, achar que a motivação é tipo um raio que tem que cair na nossa cabeça. Mas olha só, a fonte que a gente está usando hoje, 100 maneiras de motivar a si mesmo, do Steve Chandler, vem para virar essa ideia de ponta cabeça. E essa frase do Charles Mingus aqui, tornar o complicado simples, isso é criatividade, nossa, ela resume perfeitamente o nosso objetivo. A ideia é descomplicar a automotivação, sabe? Tirar essa cara de mistério e mostrar que é uma habilidade que qualquer um pode aprender e, o mais importante, praticar. Então, o ponto principal do Chandler é o seguinte: a ação é a faísca. Não é para ficar esperando vontade chegar. É o contrário, começar a fazer alguma coisa, mesmo sem vontade, é o que acende a chama da nossa motivação. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, a faísca da ação. Depois, como mudar a perspectiva, como se motivar através da ação, a importância de controlar o ambiente e, por fim, como se tornar o próprio discípulo. É uma jornada de dentro para fora, começando na mente e terminando no mundo ao nosso redor. Beleza, então vamos começar. O primeiro passo, o ponto de partida para se motivar, está todo aqui dentro, na nossa mente. Olha que exercício forte que o livro propõe. É para a gente se imaginar lá na frente, no leito de morte. E aí, mentalmente, convidar as pessoas que a gente ama para uma visita e falar em voz alta o que realmente importa para elas. A ideia é ter clareza aqui e agora sobre o que é essencial. O próprio autor conta que essa visão mudou tudo para ele. Fez ele perceber o que não estava expressando. E o ponto é, não precisa esperar uma crise para usar essa clareza a nosso favor. E falando em visão, olha só o Arnold Schwarzenegger. Ele não ficou esperando uma visão aparecer, não. Ele criou uma. Ele contou para o autor do livro que, antes mesmo de ser famoso em Hollywood, ele já usava a mesma tática do fisiculturismo: criar a imagem de quem ele queria ser e viver como se aquilo já fosse real. É uma técnica que, no fundo, todo mundo pode aplicar. Isso me lembra uma outra ideia bem curiosa do livro, A Mentira Verdadeira. A inspiração veio de um exercício de poesia da escola da filha do autor. A professora pediu para eles escreverem poemas mentirosos sobre como eles eram incríveis. O que eles estavam fazendo sem nem perceber era criar um roteiro, uma visão poderosa de quem eles poderiam se tornar. É como se a gente se desse permissão para sonhar grande e depois fosse atrás para transformar em realidade. E foco. Foco é tudo mesmo. O técnico Jimmy Johnson usava uma analogia genial com o time dele. Imagina uma tábua de madeira no chão. Atravessar é fácil, né? Agora, e se essa mesma tábua estivesse ligando dois prédios bem altos? A tarefa é a mesma, atravessar a tábua, mas o foco muda completamente. A gente para de pensar em atravessar e começa a pensar em não cair. Uma lição que vale para a vida, não só para o esporte. Ok, então a gente já arrumou a casa por dentro, na mente. Agora, qual é o próximo passo? É levar essa mudança de perspectiva para o mundo real, para a ação. A gente tende a pensar que o que cansa é o trabalho feito, né? O esforço. Mas a grande sacada do livro é que o que mais cansa é o trabalho que a gente não faz. São as tarefas pendentes, aquilo que fica na cabeça pesando, que de verdade sugam a nossa energia. E para lidar com isso, a gente pode pegar uma dica com o lendário Vince Lombardi. Ele dizia que a confusão acaba com a agressividade, com a iniciativa. Por isso, ele simplificou ao máximo o livro de jogadas do time dele. A gente pode fazer a mesma coisa na vida. Depurar, ou seja, tirar o que não é necessário. Delegar o que dá para delegar. E eliminar o que não serve para os nossos objetivos. Porque, convenhamos, é muito difícil ter motivação no meio da confusão. Simplificar é a chave para o foco. E aqui vai uma dica que parece meio maluca, mas funciona. Para começar aquela tarefa super difícil, o segredo é agir como a pessoa mais preguiçosa do mundo. Comece bem devagar, sem pressão. É um paradoxo, né? Mas ao fazer isso, a gente meio que engana a ansiedade que nos paralisa. O autor diz que quanto mais devagar se começa, mais rápido se termina, porque logo o nosso ritmo natural entra no jogo e a coisa flui. Ok, já falamos da mente e da ação, mas tem um terceiro elemento que é fundamental, e às vezes a gente esquece dele: o nosso ambiente, o que está ao nosso redor. Pensa bem. As pessoas com quem a gente convive têm um impacto gigantesco. Tem gente que joga para cima, que celebra o crescimento.
E tem gente que, por medo da mudança, acaba puxando para baixo. O conselho do autor é direto. É crucial escolher quem vai estar nessa jornada, quem apoia as mudanças positivas. E não é só sobre pessoas, é sobre atividades também. Existe uma diferença enorme entre relaxamento ativo e passivo. Ficar rolando o feed ou vendo TV sem parar é passivo, meio que desliga o cérebro. Agora, tocar um instrumento, cuidar de um jardim, jogar um jogo, isso é relaxamento ativo. É o que o Einstein fazia tocando violino. Isso renova a mente, não só entorpece. A lição aqui é que até no descanso, a gente pode exercitar a mente para ela ficar mais afiada. E agora, para fechar, a gente chega no ponto central de tudo isso. A fonte final da motivação não está em nenhum outro lugar. Está na gente, na nossa capacidade de autogestão. Pensa na palavra disciplina. Geralmente a gente associa com algo pesado, com punição, né? Mas a origem da palavra é discípulos, que significa discípulo, aluno. Então, ter autodisciplina é, na verdade, tomar a decisão de se tornar aluno do próprio potencial. É um ato de aprendizado, não de castigo. Isso leva a uma verdade que pode ser dura, mas é libertadora. Ninguém vai vir nos salvar. O autor chama isso de ninguém está vindo em seu socorro. No momento em que essa ficha cai, de que a responsabilidade é nossa, algo muda. A gente percebe que tem o poder e a capacidade de criar a própria felicidade. Então, fica a pergunta para a gente pensar. Qual vai ser a pequena faísca que vai acender o nosso fogo hoje? É importante lembrar que a motivação não começa com algo gigante. Começa com uma única pequena ação.